Eu não sei quantos de vocês já tiveram alguma experiência parecida com essa, ou com Lego, ou com quebra-cabeça. Lá na minha casa o pessoal gosta de quebra-cabeça. Eu já digo pessoal porque eu não sou muito fã. Mas a Kellen e a Luísa, às vezes elas compram aqueles quebra-cabeça de 1000 peças, 2000 peças, né? Aí pega a nossa mesa da sala, né? Da sala não, da copa, e começa a montar o negócio. E às vezes demora 20 dias a gente comendo no sofá, porque não pode mexer, né? Tá lá, você não pode tocar naquele negócio. Eu vou ser sincero para vocês, eu olho para aquilo e me dá uma preguiça, me dá uma preguiça enorme. E quando eu falo nisso, eu lembro de uma historinha que eu já contei aqui uma vez, eu não sei se eu conto de novo, eu acho que eu vou contar de novo, de um russo que ligou para o Guinness Book, falando assim: alô, está lá? Quem está a falar? É sotaque russo. A pessoa lá no Guinness falou, aqui é do Guinness Book e tal. Ele falou assim, eu gostaria de registrar um recorde. Ela falou assim, mas que recorde, senhor, né? O que o senhor fez? Não, eu fiz uma coisa aqui muito difícil, eu montei um quebra-cabeça em uma semana. A mulher falou assim, mas quantas peças tinha isso? 5.000 peças? Porque uma semana não é assim tão difícil de você montar um quebra-cabeça, né? Ele falou, não, aí que a senhora se engana. Na caixinha estava escrito de 3 a 5 anos. E eu só demorei uma semana. Bom, enfim, esses russos são complicados. Mas a gente brinca com isso, mas em muitas situações na nossa vida, às vezes, alguma coisa nos surpreende e algo, ou uma surpresa, uma doença, ou alguma coisa, quebra toda a nossa vida em pedacinhos. Não é verdade que isso acontece? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu não sei se isso talvez esteja acontecendo com alguns de vocês, mas às vezes você tem uma notícia que muda todo o seu mundo, às vezes até para bem, e outras vezes para as coisas mais complicadas. Eu mesmo tenho uma experiência boa, mas que no começo não foi boa. Quando eu me casei com a Kelly em 1999, não havia dinossauros ainda naquela época, já tinha passado a época dos dinossauros, né? Minha filha às vezes pergunta se eu sou da época dos dinossauros, não é tanto assim. Mas em 99 não tinha dinossauro, viu, Luísa? E a gente se casou em 99 e eu estava saindo de uma depressão muito profunda, estava começando a minha vida de novo. 97, 98 foram anos muito difíceis para mim, eu estava reconstruindo a minha vida. A gente já namorava e resolvemos nos casar em 99, eu acho que foi em março, por aí. Não, foi dia 20 de março, eu lembro, fica tranquilo. Dia 20 de março de 99 nós nos casamos. E naquela época, como eu estava reconstruindo a nossa vida, a gente estava cheio de planos, a gente tinha decidido servir a Deus dali para frente. Muitos de vocês sabem, eu trabalhava com música profissionalmente, produtor, morava em São Paulo e tal. Daquele momento, daquela depressão, daquele reencontro com Deus, eu decidi que eu queria servir a Deus de alguma forma. E a forma que eu conhecia era com música, casei com uma cantora, então a gente queria fazer um trabalho evangelístico, relevante, que não só atingisse os cristãos, mas os de fora também, com música. Então a gente tinha muitos planos, muitos sonhos, a gente começou a compor para gravar um CD ainda durante o período de namoro. Aí, março de 99, casamos. Aí chega final de abril de 99 e a Kellen falou assim, amor, eu estou com aquelas prestações mensais atrasadas. Você sabe o negócio da prestação mensal? Isso aí é lá do Éden, né? Deus falou assim para Adão que ele ia pagar com suor e a mulher ia pagar com sangue. A mulher negociou, falou, pode ser uma vez por mês, tá? Prestações suaves. E então ela falou assim, atrasou a minha prestação. Eu falei assim, mas como, amor? Você não está tomando anticoncepcional? Ela falou, tô, mas é que tem dia que eu esqueço, tomo 2 no outro dia. Eu falei, vixe. Não deu outra. Segundo mês de casamento, estava grávida. Eu olhei para ela e falei, e agora? E agora? E os nossos planos, nossos sonhos, tudo que a gente queria fazer, a gente vai ter que mudar de rumo.
Porque agora não dá para a gente ficar sonhando, a gente precisa arrumar um emprego bom e esquecer todo esse negócio de querer fazer CD e tudo, porque a gente vai precisar de dinheiro, precisa sustentar uma criança, a gente não fazia ideia de como que era isso. E, talvez vocês que têm filhos também, talvez não tenha sido esse o impacto, mas a hora que você sai do hospital com o nenenzinho, os pais e as mães aqui, hoje é dia das mães, quem sabe vocês se relacionem com isso, mas você sai do hospital com o nenenzinho, você chega em casa, dá um friozinho na barriga, não é verdade? Não? Só deu na gente. Dá, né? Sim. Você não sabe o que você vai fazer com aquilo, você não sabe o que você vai fazer com aquele bebezinho, você não dorme à noite, você acha que ele vai perder o fôlego, que ele vai parar de respirar, você fica ali olhando, pega o espelhinho, vai lá testar, ver se ele está saindo arzinho, qualquer chorinho você já acorda, a gente fica apavorado, né? Porque é uma situação nova, e aí começam as descobertas sobre como criar uma criança. Então isso é um e agora que acontece na vida bom, né? Uma surpresa, um inesperado, né? No nosso caso foi uma gravidez não planejada, mas que graças a Deus foi uma bênção, e não atrapalhou nada dos nossos planos, graças a Deus, mas às vezes a vida nos traz surpresas ruins, muitas vezes, e às vezes a gente coloca na balança, normalmente nós damos mais importância para as ruins do que para as boas, a gente acaba, quando a gente está numa fase ruim, a gente esquece de todas as coisas boas, a gente parece que a vida é só ruim, tudo só dá errado. Então, às vezes, você tem um diagnóstico que o seu filho tem uma desabilitação, uma inabilidade para alguma coisa física, e aí isso como que derruba o seu mundo. Você fala assim, mas e agora? Não era isso que eu tinha sonhado? Ou então você mesmo recebe um diagnóstico de uma doença difícil de ser curada. Você olha para aquele diagnóstico e você fala, mas e agora? Esse problema é maior do que eu não sei o que fazer, é muito grande, eu não sei o que fazer. Às vezes você já passou dos 30, dos 40, perde o emprego, de um dia para o outro. Você olha para a sua volta e fala, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou começar tudo de novo, com 40, com 50? Como que eu vou fazer isso? Então, alguns problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. Alguns problemas que aparecem na nossa vida, às vezes a perda de uma pessoa, você não sabe o que fazer. Você simplesmente fala, eu não sei qual que é o próximo passo, eu não sei o que fazer. Isso é maior do que eu. Para essas situações, pensando nisso, nós criamos essa série, nós planejamos essa série em 3 capítulos, para ajudar a vocês que estão passando por algo assim nesse momento, nas suas vidas, ou que conhecem alguém que esteja passando por isso nesse momento nas suas vidas, ou que, quem sabe, essa série possa preparar você para quando você tiver um momento e agora na sua vida, você está pronto para saber o que Deus pode fazer por você, por mim, por todos nós, nesses momentos, onde você olha e fala assim, mas isso é grande demais, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Então, hoje, nós vamos começar com a base, o fundamento para que essas coisas possam acontecer na sua vida, as promessas de Deus e as coisas que Ele pode fazer por mim e por você nesses momentos. Hoje nós vamos falar do fundamento, porque não existe nada que eu possa dizer para vocês, eu até gostaria que existisse, mas não existe nada que eu possa dizer que resolva a sua situação assim, num estalar de dedo, a não ser que Deus escolha você para fazer um milagre sobrenatural naquele momento, e isso é a única possibilidade, mas o milagre costuma ser uma exceção e não uma regra. Para a maioria de nós, Deus tem um processo para que a gente atravesse esse processo, e através desse processo, não só a gente resolva esse problema, como a gente cresça, porque é isso que Deus quer de mim e de você, Ele quer que a gente cresça, amadureça e gere frutos. Então não tem uma fórmula mágica, como às vezes você vê aí na televisão, constrói um arco lá, se você passar debaixo desse arco e der tanto de oferta, não sei o quê, na hora que você chegar do outro lado, o seu problema está resolvido. Lamento.
Tem pessoas enganando pessoas por aí. Não tem uma fórmula mágica, mas tem sim passos que a Bíblia ensina, que o próprio Jesus, como nós vamos ouvir hoje, coisas que ele nos ensina, que seguramente vão te ajudar a passar por esse momento, vão ajudar você quando você estiver enfrentando esse momento, vão ajudar as pessoas, vai ajudar as pessoas que você conhece, que estão passando por esse tipo de luta. Então hoje é só o fundamento. Eu estou muito animado com a mensagem da semana que vem, vocês não podem perder, eu queria que vocês trouxessem os amigos, porque ela é transformadora mesmo. Quem estiver aqui domingo que vem vai sair diferente. Vai sair diferente para sempre, eu garanto, não pelo que eu vou dizer, mas pelo que a palavra vai nos mostrar. Mas hoje nós vamos falar desse fundamento que Jesus ensinou. Bom, Jesus vinha conversando com os discípulos, o contexto desse texto que nós vamos ler, começa lá em João 14. Jesus vinha conversando com seus discípulos sobre a sua partida. Ele estava falando para eles, com toda a clareza, que ele iria morrer e que ele ia ressuscitar e ele ia deixar esse mundo, ele ia deixá-los. E os discípulos não queriam entender aquilo. Eu preguei esses dias aqui, né? Tanto que até quando Jesus morreu mesmo e ressuscitou, só quando ressuscitou que caiu a ficha desses discípulos. Mas é tão claro, depois você lê na sua casa João 14, Jesus está falando com muita clareza, eu vou deixar vocês, só que eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus está tentando explicar uma coisa para eles. E está lá eu vou ler um versículo só do João, capítulo 14, 2 versículos. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Estava confuso ainda, não estava claro, mas Jesus está falando assim, eu vou ter que partir, mas eu vou enviar o meu Espírito, que vai viver em vocês. Isso é complicadíssimo de entender cientificamente, fisiologicamente, como que o Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim, como que é isso? É difícil de entender para quem não tem muito tempo de estudo da Bíblia, tudo. É uma coisa complicada de explicar para alguém pela primeira vez. Mas era isso que Jesus estava falando, eu vou enviar o meu Espírito para viver em vocês. Olha o que ele fala no versículo 23, ele fala assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós, eu e meu Pai, viremos a ele e faremos morada nele. Precisa ser mais claro que isso? Jesus está falando assim, depois que eu for, eu e meu Pai, e com aquelas pessoas, quer ver, que obedeceram a minha palavra, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Então, se você obedece a palavra e ama a Deus, meu Pai o amará. Nós, eu, Jesus e meu Pai, viremos e habitaremos nessa pessoa. Faremos morada. Então, estava muito claro isso que Jesus estava falando, que ele ia enviar esse Espírito dele, que depois o apóstolo Paulo explicou melhor, que nós somos o corpo de Cristo. Não é que explicou melhor, explicou diferente, porque Jesus já tinha partido. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos Jesus Cristo vivo hoje, com o Espírito de Deus em cada um de nós que o recebemos. É isso que Jesus estava tentando explicar. Mas como eles estavam com dificuldade de entender, Jesus deu um exemplo ainda mais claro, e é esse que eu quero dividir com vocês hoje. E esse é o fundamento para que você possa, no momento do e agora, o que fazer, você ter... essa é a base para você poder lidar com esse tipo de dificuldades da sua vida. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em João 15, logo no primeiro versículo. Eu vou ler aqui, a gente vai projetar ali se você não trouxe a sua Bíblia, mas olha que interessante como Jesus foi relevante para aquela época, para aquelas pessoas, para explicar isso para eles, essa base. No primeiro versículo, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Muitos de vocês cristãos que estão aqui já ouviram esse versículo, talvez dezenas ou talvez até centenas de vezes. Mas o que Jesus está querendo explicar aqui? Videira, no nosso caso, é uma parreira de uva, né?
a vinha é a videira, onde gera uva. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver uma vinha, mas geralmente se constrói uma armação assim de madeira nos dias de hoje, né? E o caule, né, a semente é jogada, começa a nascer, começa a subir, a vinha é da categoria das trepadeiras, que sobe, né, nas paredes ou em tudo, então aquilo lá sobe, aquele caule sobe e vai crescendo e vai se fechando, e dali saem os galhos e aqueles cachos de uva deliciosos que nós todos, ou a maioria de nós, aprecia. Bom, Jesus estava explicando, ó, eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdadeira videira, e meu Pai, Deus, é o agricultor, é Ele que cuida da manutenção disso. Olha o versículo 5, como é que diz, Jesus fala assim, eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são os galhos, eu sou a videira, vocês são os galhos, e meu Pai é o agricultor de tudo isso. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, o que será que Jesus quer dizer com permanecer em mim? Jesus está dando um exemplo muito simples, ele está falando o seguinte, você precisa estar ligado em mim, precisa estar ligado em mim. Não dá para você andar, hoje em dia, ou há 2000 anos atrás, desligado, desplugado de Jesus. Se fosse hoje que Jesus fosse dar esse exemplo, ele não ia falar de parreira, ele ia fazer isso aqui. Jesus ia falar assim, ó, eu sou, ninguém vive mais sem isso aqui, né? Não é verdade? Quando você está desplugado, ainda mais esses telefones agora que a bateria dura um dia, se você não tiver plugado, acabou. Você não fala mais com ninguém, acabou a sua vida, praticamente. Você não atende mais telefone, você não vê mensagem. Se você estiver desplugado, é mais ou menos isso que Jesus estava explicando, de uma forma relevante para aquelas pessoas. Você precisa estar conectado a mim, conectado a isso, porque aí você recebe a seiva. Quem entende um pouquinho de biologia, eu entendo muito pouco, mas é assim que passa, quando você está ligado ao caule, a seiva passa para os ramos. E aí o que acontece quando tem essa ligação? Eu sou videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. E o fruto, quando a Bíblia fala de fruto, não é uva, ou morango, ou alguma coisa assim. Quando a Bíblia fala de fruto, são os frutos do Espírito, os frutos que o Espírito gera em nós. São 9, não sei se eu consigo lembrar todos de cabeça, amor, alegria, sabia que alegria é o fruto do Espírito? A gente não pensa nisso, né? Alegria, por isso que nós precisamos, ou deveríamos ser, pessoas alegres mesmo nas dificuldades, é um fruto do Espírito, o Espírito gera isso em mim e em você, gera isso em nós, alegria, amor, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, longanimidade, são frutos do Espírito em nós. O Espírito de Deus gera isso em nós, quando o quê? Quando estamos plugados. Então, não existe essa história de você viver desplugado ou desconectado do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Tem gente, muita gente, hoje em dia, eu tenho amigos assim, que a igreja é uma instituição, não sei o quê, é uma instituição que não dá certo, não funciona, eu tenho meu relacionamento com Deus sozinho e está tudo certo. Muita gente fala isso hoje em dia, mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala, se você estiver desplugado, porque isso aqui, ou as outras igrejas, não estou falando que tem que ser aqui, mas qualquer igreja séria é tratado por Deus como corpo de Cristo. Então você tem que estar plugado, você tem que estar agindo, você tem que estar participando, você tem que estar servindo, você tem que estar atuando, você tem que estar doando, você tem que estar amando, você tem que estar conectado. Porque senão, se você estiver desconectado, você não gera fruto. E você pode murchar e apodrecer. Você precisa estar plugado, é isso que Jesus está falando aqui. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Desplugado, desconectado, não dá para fazer nada. Não dá para querer olhar para um problema gigante, uma doença, ou seja o que for, para você olhar um problema que é maior do que você, e querer fazer alguma coisa, se você não estiver conectado. É o que Jesus
está nos ensinando. Esse é o fundamento, essa é a base para você enfrentar aqueles problemas gigantescos na sua vida. Você precisa estar conectado com Jesus. E olha como Jesus acrescenta: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. É sério isso. É sério isso. Se você não estiver ligado, se eu não estiver ligado, a gente vai secar. E aí, sabe aquele momento onde você não sente vontade de orar mais, você não consegue, você não tem forças para nada, você começa a secar. Você começa a secar. Mas o próprio Jesus, na própria passagem, ele faz uma promessa, que se eu e você estivermos conectados, a coisa pode ser muito diferente. A coisa pode ser bem diferente. Olha lá o que diz o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas será que Jesus não está exagerando? Eu já fiz tanta oração que não foi respondida, então espera aí que eu quero... Como é que eu faço para me conectar? Porque eu estou precisando de uma resposta amanhã cedo. É assim que a gente reage às vezes. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma conexão permanente. É um caminhar, é um crescer no relacionamento com Jesus Cristo. É disso que ele está falando. Não adianta assim, estou precisando resolver o meu problema agora, estou com não sei quem no hospital, o que eu faço? Como é que é esse negócio de conectar? Onde é que eu oro? Onde é que eu ponho minha oferta? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos conviver como corpo de Cristo. Nós precisamos servir, nós precisamos amar, nós precisamos alcançar outras pessoas. É isso que é estar conectado. Se você viver, se eu viver, se nós vivermos conectados com Jesus Cristo, cujo agricultor que cuida de tudo isso é o próprio Deus, se nós vivermos assim, vamos enfrentar qualquer desses problemas de forma diferente, eu garanto para vocês. É o que nós ainda vamos conversar nas outras 2 semanas. Mas você vai enfrentar os problemas de forma completamente diferente de quem está desplugado. Completamente diferente, eu garanto para vocês. Então, nosso desafio hoje é muito simples. É muito simples. Eu e você precisamos estar plugados, conectados com Jesus Cristo. E como que a gente faz isso? Quais são os passos? O que significa estar conectado? O que significa estar atado a Jesus Cristo? Ligado a Jesus Cristo? O que significa? Significa amar, significa servir, significa participar, significa ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo. É isso que significa. Você se conectar com Deus, pessoalmente também, com a intimidade com Deus. Como que você gera intimidade com Deus? Como que você gera intimidade com a pessoa? Convivendo com a pessoa. Como que você gera intimidade com a sua namorada? Convivendo. Quanto mais você convive, mais intimidade você vai tendo. Como que você consegue ter intimidade com Deus? Que é o primeiro relacionamento que a gente precisa ter. Convivendo, participando, lendo, tendo tempo com Deus. Nessa viagem que eu acabei de fazer, voltei essa semana, eu encontrei uma pessoa que está enfrentando assim, um problema desses gigantescos, agora que está começando a aparecer aquela luzinha no fim do túnel, e não é um trem vindo na outra direção, é uma luz de esperança. Essa pessoa me falou assim, um desafio que ela fez para ela mesma. Todos os dias, ela começava, e é uma pessoa que conhece muito da Bíblia, mas ela falou assim, todos os dias, desde que a gente entrou nesse problema, nessa crise, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é recitar ou ler o Salmo 23, aquele que quem cresceu na igreja aprende desde pequenininho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me leva até as águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Ele me guia nas veredas da justiça,
pelo amor de seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, no pior momento, naquele momento mais difícil, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos os dias, começando o dia, recitando esse salmo, orando, recitando esse salmo, orando. Começar o dia, ela me disse, a pessoa me disse, que o dia dela tinha outra, mudava, era outra coisa, já começava diferente. O problema ainda não estava resolvido, mas a confiança, a fé que aquilo gerava nela, estava dando confiança para enfrentar o dia a dia. E agora eles estão saindo desse problema. Então, a primeira coisa que você pode fazer é criar essa intimidade, essa ligação direta com Deus. Essa intimidade com Deus, buscando a Deus, talvez colocando Deus pela primeira vez em primeiro lugar na sua vida. Talvez você seja um cristão há muito tempo, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Como que é colocar Deus em primeiro lugar? Vem antes de tudo, é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Começo o meu dia, não tem uma regra. Tem gente que gosta de ler um devocional, tem gente que gosta de ler a Bíblia, tem gente que gosta de começar ajoelhado, mas começa o seu dia com Deus. Começa o seu dia com Deus. Deus, eu quero estar conectado contigo, eu quero estar ligado contigo. Eu quero participar dessa vinha. Eu quero estar plugado, eu quero estar recebendo todo dia um pouquinho, porque senão vira um ritual você vir na igreja. Você vem na igreja, recebe uma palavra, quem sabe sai daqui animado, só que amanhã é segunda, na terça você já não lembra direito, na quarta você já esqueceu tudo. E aí você vai desconectando, aí você chega domingo, você conecta de novo, você põe na tomada de novo, recebe uma carga, mas aí chega terça-feira, a bateria já vai indo embora. Então não é isso. O que Jesus está ensinando assim, a gente precisa estar conectado com Ele, recebendo essa seiva, esse alimento todos os dias. Então, essa é uma boa forma de você começar. Começa o seu dia com Deus, começa o seu dia com 5 minutos, ninguém está falando de 1h30, mas se você não tem esse hábito, começa com 5 minutos. 5 minutos, Deus, lê um trecho da palavra, ou lê o Salmo 23, escolhe o que você quer fazer, mas gaste lá seus 5, 10 minutinhos, buscando a Deus. Deus, eu preciso estar conectado com o Senhor, porque eu sei que se eu estiver conectado, eu posso fazer essas orações aqui, olha só, permanecendo em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Imagina você chegar numa situação onde você pode pedir o que você quiser, e você vai ter uma resposta. Não é isso que a gente quer? Não é isso, você está diante de um problema, você fala, Deus, é isso que eu preciso, e Deus vai te dar uma resposta. A gente que já passou por muitas situações, sabe que Deus sempre responde, às vezes Ele vai falar não, e vai dar uma solução diferente, mas Deus sempre responde às orações daqueles que estão firmes na palavra, conectados nessa vinha. A outra forma, depois que você se conectou verticalmente com Deus, a outra forma é horizontalmente, é a cruz, né? Deus e os outros. Você está conectado com a comunidade de Deus, de Cristo, o corpo de Cristo. Você precisa estar conectado. Mesmo você que está visitando aqui pela segunda vez, se você sente que você está precisando disso, procure se conectar, procura a gente, procura ali na saída, conversa com alguém, fala assim, olha, eu estou precisando me conectar com a igreja, eu estou precisando, é uma necessidade que eu tenho, como que eu faço? Nós temos várias opções para você se conectar, mas você precisa dessa conexão horizontal, por quê? Como eu disse, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo explicou isso de uma forma diferente. Nós somos Jesus hoje. Se Jesus está vivo hoje, Ele está vivo através de nós. Aí você fala assim, mas eu? É que você não me conhece, não dá para Jesus estar vivo através de mim. Dá, porque Ele está vivo através de mim. E olha, eu tenho um passado que muita coisa eu me envergonho, e Deus vive em mim. Ele me perdoou e Ele vive em mim, Ele pode viver em qualquer um de vocês. E se Ele vive em nós, dentro de nós, e nós estamos unidos como corpo de Cristo,
a ação de Deus no nosso meio é muito maior. Então, nós precisamos nos conectar horizontalmente também. Mas o ponto mais importante de hoje é a conexão. Se você não estiver conectado, não tem um próximo passo. Se você não entender isso aqui, não adianta, a mensagem da semana que vem não vai fazer sentido para você, se você não começar por aqui. Mas se você se conectar, se você entender, você vai entender como Deus pode agir através de você. As promessas que Deus tem para quem está conectado. As soluções que Deus pode apresentar para você nesses momentos de, e agora, o que eu faço? Então, no próximo capítulo dessa série vão ser passos bem práticos. Mas agora, eu queria encerrar essa palavra orando por cada um que está aqui, que quem sabe, nesses dias, está enfrentando algo assim, maior do que você mesmo. Nós temos alguns amigos em comum aqui, essa noite, que temos um amigo em comum, que está num hospital agora, teve um AVC, um rapaz novo, forte, teve um AVC, está paralisado, metade do corpo. A gente estava conversando sobre ele agora ali, um rapaz que frequenta aqui a nossa igreja. É um momento de a gente não sei o que fazer. Foi um AVC muito forte, mesmo num corpo jovem. E aí, o que fazer? O que fazer nesse momento? Um parente, uma prima minha, faleceu semana passada, eu nem estava aqui em Londrina, a família está nesse momento, e daí o que fazer? Então, eu não sei se mais alguém aqui tem diante de si, nesse momento, um problema maior do que a sua capacidade de resolver. Eu quero dizer com toda segurança, em nome de Jesus, que Deus está oferecendo uma forma de você lidar com isso, e passar por essa dificuldade em paz, com os frutos do Espírito Santo dentro de você. E o primeiro passo é você estar conectado com Jesus Cristo. Então, a minha pergunta, que você não precisa responder fisicamente, mas internamente é: será que eu realmente estou conectado com Jesus Cristo? Será que eu estou conectado? Ou será que eu só estou vindo na igreja? Ou será que eu sou só um curioso? Ou será que eu já conheço tudo? Já estou há tanto tempo na igreja que eu já não estou mais conectado. Virou uma teoria, virou uma coisa não prática, virou uma hipocrisia. Eu não sei. Mas eu desafio vocês a refletirem. Será que estamos realmente conectados? Conectados com Deus? Será que temos buscado a Deus? Será que estamos conectados com a igreja, com o corpo de Cristo? Eu garanto, se você buscar simplesmente essas duas coisas, essa semana e daqui para frente na sua vida, as coisas podem mudar radicalmente, mas radicalmente. E não é pelo que eu estou explicando, mas é pelo que a palavra de Deus vai nos ensinar nesses próximos domingos. Amém? Vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a nos conectar com Ele? Senhor Deus, que nenhuma dessas palavras, Senhor Deus, sejam palavras vazias, Pai, mas que entrem nos nossos corações, nas nossas mentes, através do Teu Espírito Santo, Pai. Para que em nome de Jesus, Senhor Deus, essa palavra traga transformação, Pai. Eu quero, Senhor Deus, me conectar cada dia mais contigo, Senhor Deus. Eu quero me conectar cada dia mais com os meus irmãos nesse corpo de Cristo. E eu desejo, Pai, que cada um que está aqui nessa noite, ou aquele que vai ouvir essa mensagem num site, num computador, num DVD, que em nome de Jesus, Pai, isso se torne verdade para essas pessoas também. Que, quem sabe, a partir de hoje, passem a buscar uma conexão contigo, Senhor Deus. Buscar conhecer a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, orar, Senhor Deus, da forma mais singela, mais honesta possível, sem palavras difíceis, mas aquela oração
do coração: Deus, eu não sei o que fazer, esse problema é maior do que eu, me ajuda, o que eu preciso fazer, Deus? Responde essas orações, Pai. Eu sei que tem muita gente passando por momentos muito difíceis. Responde essas orações. Envia o Teu Espírito, Senhor Deus. Envia a Tua sabedoria, Pai. Envia a Tua paz para passarmos por essas dificuldades. Envia a Tua alegria, Senhor Deus, por mais louco que isso possa parecer, como ficar alegre num momento como esse. Mas Jesus falou que é possível. Envia, Senhor Deus, a Tua alegria, para que a gente passe por isso, Senhor Deus, nós todos, pelos momentos que estivermos enfrentando, cada um sabe do que está enfrentando, que passemos todos por isso, Senhor Deus, ligados a Ti, Senhor Deus, conectados com Jesus Cristo. Que o Senhor seja presente todos os dias na nossa vida, na vida das nossas famílias. Eu oro no nome daquele que morreu por mim e por todos nós, Jesus Cristo, que nos salvou, nos libertou e nos trouxe para essa nova vida e enviou o Seu Espírito Santo para viver dentro de nós. No nome desse Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Muito obrigado. Semana que vem, não percam a mensagem da semana que vem. E agora, ainda essas meninas lindas aqui, tem mais uma lembrancinha para as mães. E aquelas que estão de regime, esquece. É uma lembrancinha de coração que elas mesmas fizeram e querem entregar para nós. Quem for mãe, fique de pé. Ou quem estiver grávida também. Ou quem está planejando para o mês que vem. Deus os abençoe a todos.